Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Éder, estou aqui hoje para fazer mais um vídeo para falar sobre como conseguir aumento de salário, como gerenciar o seu tempo e assumir o controle. Esse tema é muito importante para você que quer conseguir um aumento de salário. Por quê? Se você consegue fazer um bom controle do seu tempo, das suas atividades no decorrer do dia, você vai conseguir melhores resultados. E saber priorizar o que é mais importante, melhor ainda. Porque quando você faz o que é mais importante, você vai ter mais resultados, melhor desempenho. Não perca tempo em atividades que não são tão importantes. Primeiro faça as mais importantes, depois você faz as menos importantes. Crie métodos ou siga nossos vídeos e nossas dicas relacionados a como você gerenciar o seu tempo e suas atividades. Porque quando você faz isso, você consegue fazer mais atividades em menor tempo, você consegue mais resultados em menor tempo. Então, aprenda a gerenciar. Crie controles para você fazer suas atividades. Crie listas de atividades. Registre tudo para você conseguir mensurar suas atividades. Saiba o melhor momento de fazer suas atividades. Às vezes pode ser de manhã, às vezes pode ser à tarde. É claro que vai depender muito da sua atividade, do seu trabalho. Porém, saiba gerenciar o seu tempo. As pausas, sempre aproveite as pausas. Nunca force demais. Se você forçar demais ali uma atividade que seja muito estressante, você pode acabar errando devido ao cansaço alimentar. Uma planilha complexa no Excel com várias fórmulas e você não pausa, você está ali há 3 horas fazendo uma planilha com vários cálculos e de repente você não pausa. Faz uma pausa a cada 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo. Para quê? Para que você consiga relaxar um pouco a sua mente e você retomar a atividade com mais energia, mais gás. Porque se você fica numa atividade muito estressante, a tendência é você errar, você não vai perceber o erro. Então, saiba gerenciar bem o seu tempo para você conseguir fazer melhor atividade. Dê pausas para você. É claro que não precisa ser uma pausa gigante, mas assim, se você parar por 2 minutos, respirar, dar uma volta e voltar, você vai conseguir produzir muito mais. Não exagere, saiba gerenciar bem o seu tempo e suas atividades e você vai conseguir ser muito mais produtivo, conseguir mais resultados. E produtividade e resultado é a sua oportunidade para conseguir pedir um aumento de salário. Aprenda a determinar o que é mais importante. Isso é fundamental para você conseguir seu aumento de salário. O que é fundamental? Você ter resultados. Se você tem resultados, facilita para você fazer sua reunião com seu supervisor para conseguir aumento de salário. Se você aprender a determinar o que é importante, é fundamental. Por quê? Muitas vezes a pessoa, eu sei que por mais que é difícil ali você ser um supervisor ou não, você ter as suas atividades, às vezes você acaba seguindo o fluxo. E o fluxo às vezes pode ser ruim. Por quê? Você pode acabar fazendo atividades que não são tão importantes primeiro. Então, se você determinar o que é importante, você vai conseguir melhor produtividade. Melhor produtividade, melhores resultados. Então, em vez de você pegar e já sair fazendo as coisas, porque você quer ser produtivo, o melhor seria você pegar, pausar um pouco, perder ali uns 5, 10 minutos planejando. Quando você para planejar e você listar suas atividades, você vai conseguir determinar o que é mais importante. Se você conseguir fazer essa definição, vai ser muito mais fácil para você conseguir priorizar e fazer primeiro o que é mais importante. Por quê? Nem sempre você vai conseguir fazer todas as atividades que você precisa fazer durante o dia. E se você fazer as atividades erradas, as que não são tão importantes, as que não sejam prioridade, você pode acabar deixando para o dia seguinte uma coisa que não poderia.
Então, é melhor você perder 5 a 10 minutos planejando, verificando, listando as atividades mais importantes e chegar no final do dia e falar assim, eu fiz o que era mais importante, do que você chegar no final do dia e falar, nossa, eu deixei algo importante para amanhã e eu não poderia. Então, para você não ter esse arrependimento e você não ter problemas, porque se você deixa coisa importante para o dia seguinte, isso vai ser complicado. Você não vai conseguir ter bons resultados. E você precisa de bons resultados, precisa de bom desempenho para você poder fazer a sua reunião sobre aumento de salário com seu supervisor. Então, faça a lista, faça o planejamento, perca 5, 10 minutos do seu dia, mas defina o que é mais importante. Faça essa lista, seja comprometido com essa lista, siga ela. Eu sei que sempre aparecem interrupções e vai ser complicado, mas priorize a sequência da lista, priorize fazer o que é mais urgente. Tente evitar interrupções ou atividades que não são tão urgentes e deixar o que é importante para o lado. Não, o que é importante deve ser feito, siga o planejamento. É claro que você pode ter alguma coisa de urgente, mas evite sair da sequência da lista da prioridade. E se você conseguir acostumar com essa rotina e fazendo as coisas que são mais importantes, cada dia que passa você vai conseguir chegar mais perto para a sua conversa sobre o aumento de salário. Tenha suas motivações em mente, faça sua lista de motivações, porque ela vai te dar fôlego e força para você superar as dificuldades. Muitas vezes a gente tem problema no trabalho, nossos supervisores questionam ou pressionam ali para poder a gente alcançar um resultado. Não que isso é ruim, mas pode ser que às vezes você não aceite aquilo de uma forma muito legal. Então, o que eu acabo falando para vocês fazer? Crie uma lista de motivações. Por quê? Essa lista de motivações, ela é muito importante para manter o ânimo de vocês. Eu faço muito isso. Por quê? Às vezes no desafio do dia você pode ter obstáculos que são muito difíceis, muito complicados. Mas se você sabe onde você quer chegar, qual que é o seu objetivo, qual que é a sua meta, isso vai te fazer superar os obstáculos. Então, crie uma lista com suas motivações, suas metas, seus objetivos. Isso vai fazer com que os problemas do dia a dia, em vez de serem grandes, eles são pequenos. Por quê? Eu tenho que superar essa meta, eu tenho que superar esse problema para alcançar o meu objetivo. Se você está colocando ali como seu objetivo, que é um aumento de salário, por exemplo, então você tem que pensar o seguinte: o problema que eu estou tendo aqui é só mais uma oportunidade para mostrar o meu trabalho, para mostrar o meu desempenho e alcançar o ganho ali, no caso o aumento de salário. Isso é muito importante. Faça sua lista, coloque aí pelo menos 5 itens que sejam motivações para você, para que você, sempre que você tiver uma dificuldade, um problema grande, pegue, consulte essa lista, olha e fala assim: não, eu tenho que alcançar esse objetivo 1, esse objetivo 2, esse objetivo 3, 4 e 5. E isso vai te dar força, vai te dar fôlego para você conseguir superar. É muito importante. Muitas vezes as pessoas não fazem isso e elas perdem o rumo. Então, quando você cria sua lista de motivações, você consegue ter foco, direcionamento, e os problemas que você pode ter ali no dia a dia, como uma pressão para conseguir algum resultado, alguma situação, algum problema, alguma discussão, vai ser pequeno perto do objetivo que você tem, da motivação que você tem. Então é muito importante você fazer isso. Crie sua lista de motivações, deixe ela perto de você e sempre que você tiver um problema, olhe para ela, consulte ela, que isso vai mudar muito a sua perspectiva do trabalho e dos problemas. Sempre crie objetivos e motivações grandes, porque dessa forma todo problema vai ser pequeno. Remova as distrações.
Por mais que pareça um tema muito simples e que muita gente vai falar assim, ah, mas isso é óbvio, no dia a dia muita gente acaba não fazendo isso. Quando você percebe ali que você está conversando sem estar precisando, você está ali fazendo um horário de café e está passando o tempo, ou antes do almoço você vai almoçar mais cedo, depois do almoço você volta um pouco depois, isso é tudo distrações. E o que acaba acontecendo com as distrações faz com que a sua produtividade caia muito. Quando você está conversando ali no trabalho e você vê ali algumas pessoas conversando, você vai lá e começa a conversar, você deixa de produzir. Você tem dois problemas nesse caso. Você não está produzindo, vai cair o seu desempenho e você não vai ser tão produtivo. Outro problema. Os supervisores, líderes, eles estão sempre vendo essa situação. Então, por mais que ele não comente, isso é prejudicial para você na hora que você for pedir um aumento de salário. Então, por mais que ele não fale, ele vai observar. E por mais que você não perceba, você perde produtividade. E perdendo produtividade, você não consegue ter um bom desempenho no trabalho. Então, preste atenção, observe as suas atividades, observe o que você está fazendo. Se houver distrações, remova elas do seu trabalho, remova elas do seu dia. Se você remover as distrações, você vai ver como que a produtividade vai aumentar significativamente. E aumentando a produtividade, aumenta o resultado. Aumentando o resultado, isso propicia você a ter a conversa do aumento do salário, porque você vai ter maiores resultados. Então, com comprometimento e melhores resultados, removendo as distrações e aumentando a sua produtividade, você pode já pensar em conversar com seu supervisor sobre o aumento de salário. É bem simples, é só remover as distrações e você vai ver como vai aumentar muito a sua produtividade. Programe o seu dia, suas rotinas, e escolha de 2 a 3 atividades e execute-as primeiro. Quando você programa o seu dia e as suas rotinas, fica mais fácil para você saber as atividades que você tem que fazer. Feito isso, sempre você vai ter as atividades mais importantes. Escolha de 2 a 3 atividades e execute-as primeiro. Qual atividade é mais importante? Faça ela primeiro. Por quê? Se você deixar para depois, pode ser que você tenha algum imprevisto e não consiga fazê-las. Então, sempre execute as atividades mais importantes primeiro. Então, dessa forma, você conseguindo executar de 2 a 3 atividades importantes, você vai ver como o seu dia vai ficar mais tranquilo e você vai ter mais tempo para você executar as outras atividades. Rotinas são bons para você executar atividades e conseguir um melhor desempenho no dia. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você é de tecnologia e você tem uma rotina de backup, você deve conferir se esse backup foi feito e ele é muito importante. Então, é uma das principais atividades que devem ser feitas. Então, você colocaria ela para você fazer primeiro. Verificar se foi feito o backup. Outra rotina, atualizações de sistema. Se você tem um sistema ERP e de repente você tem que fazer uma atualização, então é uma rotina muito importante. É claro que dependendo da atualização você não pode fazer em horário de trabalho, porém muitas atualizações podem ser feitas no horário de trabalho, então faça ela primeiro. Tendo em vista esse tipo de exemplo, já dá para ter ideia de algumas rotinas que são muito importantes. Como eu disse no exemplo de tecnologia, backup e atualizações de sistema ERP são muito importantes. É claro que de acordo com a atividade, de acordo com o seu trabalho, vai ser bem diferente as prioridades. Porém, analise bem, observe as suas rotinas e veja quais são as atividades mais importantes para você e faça elas primeiro. De 2 a 3 atividades já são suficientes para você conseguir um bom resultado e você alcançar os seus objetivos. Faça uma reunião estratégica consigo mesmo toda semana. Parece um tema meio bobo, mas se você não acompanha os seus resultados,
você não vai saber para onde você está indo. Então, quer dizer, você faz um planejamento para você conseguir um aumento de salário, divide seu objetivo em metas, e cada meta você coloca ali que seja, sei lá, semanal, mensal, trimestral, semestral, anual, e você não acompanha, você não vai saber para onde você está indo. Então, mais importante até do que o planejamento é o acompanhamento. E se você não fizer essas reuniões com você mesmo, que é no caso você acompanhar e mensurar o que você está fazendo, você pode acabar não chegando a concluir aquelas metas. Então, sempre confira, sempre acompanhe. Ali, para você conseguir fazer essa reunião, digamos que é com você mesmo, é você fazer um checklist. Então, qual é a minha meta? Ah, minha meta é X. Eu alcancei esse X? Não. Opa, então eu devo corrigir o caminho, eu devo corrigir a atividade, eu devo corrigir para conseguir alcançar aquela meta. Então, é importante você estar fazendo esse acompanhamento semanal. Então, de certa forma, você está fazendo uma reunião estratégica com você mesmo, que você está fazendo um acompanhamento, pois não necessariamente você está seguindo as metas ali, o planejamento estratégico da empresa, e sim alguns planejamentos estratégicos que você mesmo cria para você conseguir o seu aumento de salário. Afinal, é isso que você quer. Então, crie seus planejamentos estratégicos para você conseguir o seu aumento de salário e acompanhe isso de preferência semanalmente, para você saber se você está no caminho certo. Se não tiver, não tem problema, é só você corrigir. O quanto antes você corrigir, melhor para você manter o caminho e realizando as metas para você conseguir o seu objetivo final, que é o seu aumento de salário. Então, é muito importante você fazer essas reuniões estratégicas com você mesmo e acompanhar, mensurar todo o planejamento. Todas as metas devem ser alcançadas ou corrigidas metas para que você consiga alcançar o seu objetivo. Então, faça reuniões consigo mesmo toda semana e veja se você está no caminho certo, se a meta está sendo cumprida, para você concluir o seu objetivo. Qual a diferença entre eficiência e eficácia? Você é eficiente ou você é eficaz? Existem várias variações que o pessoal fala a respeito disso, mas eu vou simplificar para vocês aqui para falar sobre esse assunto. Vamos primeiro para eficiente. O que é ser eficiente? Eficiente, a maioria das pessoas acha que são eficientes. Então, eficiência é eu pegar uma atividade, fazer ela bem certinha, bem detalhada, bem executada, aos mínimos detalhes. Isso é você ser uma pessoa e fazer uma atividade eficiente. E eficaz? Eficaz é fazer o que precisa ser feito. Às vezes alguém pode criticar você falar assim que você vai ser eficaz, mas o eficaz ele gera muito mais resultado. Por quê? Quando você é eficiente, você faz muito bem feito as coisas, mas às vezes você faz coisa que não precisa ser feito. O eficaz, ele faz o que precisa ser feito. O eficaz, ele faz o que é necessário, o que é preciso fazer. Então, quando você está buscando conseguir um aumento de salário, quando você está buscando ser uma pessoa de maior resultado ali na empresa, é bom você pensar em ser mais eficaz do que ser eficiente. Por quê? O eficiente, ele perde mais tempo fazendo uma tarefa. E às vezes faz uma tarefa que não precisa ser feita. Às vezes você passa o dia inteiro fazendo uma coisa, uma limpeza que seja, uma coisa que não precisa ser limpa. Às vezes você pode passar o dia inteiro fazendo uma planilha, enfeitando, colocando efeitos, e não precisa. Às vezes você está fazendo uma apresentação aí de algum produto, de alguma coisa, e você não precisa daquilo. Você está enfeitando, você está colocando um monte de efeito, uma coisa, e não é necessário. Às vezes você está conversando com um cliente que você está vendendo ali, você é um vendedor, e você passa horas falando com aquele cliente. E você está sendo bem eficiente. Porém, você poderia estar falando com mais clientes e vendendo mais. Então, tome cuidado com ser
eficiente. Eficiente é bom, mas tudo na medida certa. Ser eficaz gera muito mais resultados, porque você vai fazer mais o que precisa ser feito. Então, a dica de hoje é: ok, pode ser eficiente, mas primeiro verifique, isso é eficiente ou é eficaz? Se for eficaz, dê prioridade para eficaz. Faça a atividade eficaz primeiro e depois seja eficiente. Não seja eficiente primeiro, que senão você pode estar perdendo tempo e deixando de conseguir o seu aumento de salário por causa disso. Então, sucesso para todos, seja eficaz e até o próximo vídeo. Para você não perder nada de nossos conteúdos, venha no site tempoutil.com.br. Aqui você pode acompanhar nossos artigos e posts para você conseguir esses livros grátis e conseguir conteúdos adicionais especiais enviados diretamente para você. É só você vir aqui, baixe nosso e-book grátis. Você vai digitar seu e-mail aqui, utilize o e-mail que você tem mais acesso, mais visualização. Baixe agora seu livro digital grátis. Você fazendo esse download, além disso, você vai ter acesso a conteúdos exclusivos que a gente vai mandar e-mail para vocês poderem ter acesso. Até mais!